aguerrido, vibrante e forte, sem demonstrar cansaço, receba um sincero abraço da torcida tão leal, meu tricolor de azul. Fortaleza, clube de glória e tradição. Fortaleza, quantas vezes campeão. Fortaleza, querido idolatrado. De início dos anos 2000, que foi muito importante para a história do Fortaleza. Professor Luiz Carlos Ruiz, seja muito bem-vindo aqui no nosso ao vivo. Fala, Bruno. Prazer falar contigo. Você já me proporcionou muitas emoções quando estive aí o ano passado no Centenário. Fizemos uma matéria que até hoje, para mim, ela é histórica, importante, diferente. Obrigado por essa oportunidade. Hoje eu vi várias manifestações, né, na rede social dessa nação, a nação tricolor. E vai ser uma alegria. Vamos bater papo, sim. Falar do Leão, falar de coisa que a gente ama, fica fácil. Eu também vi alguns comentários interessantes lá, principalmente a rapaziada colocando a musiquinha, você deve ter visto isso por lá também. A musiquinha super conhecida, bem famosa no meio da nossa torcida, você tem ela na ponta da língua. Depois você vai cantar um trechinho dela pra gente, que é super interessante. Mas, primeiro de tudo, professor, opa, deu uma caída aí, volta aí, isso. Até a galera já colocando aqui nos comentários o trechinho da música lá, o refrãozinho da música lá. Mas eu começo sempre essas lives, professor. Você está escutando bem? Está me escutando direitinho? Está tudo bem o áudio? Saindo ok? Beleza. Tudo bem. Eu sempre começo com os entrevistados da gente, ou pedindo para os entrevistados da gente, uma primeira impressão desse momento que a gente vive no mundo todo, né? Não só no nosso país, onde a gente vive, onde a gente mora, mas o mundo passa por um problema seríssimo, em que está tudo parado, e tem que estar parado mesmo, porque se não for isso, a coisa piora, a situação piora. E eu queria que você falasse um pouquinho assim desse momento que a gente vive, como é que você está nesse momento, o que é que você está fazendo, se está em casa, se está como é que você está também nesse período. Por favor, professor. Muito preocupado, como todos. Essa preocupação, inclusive, você sabe que você já recebeu, me levou a escrever um projeto, né, chamado Gol Salvador, Faça o Gol Mais Bonito da Sua Vida. Eu sei que muita gente da nação já está apoiando. O próprio presidente Marcelo Paz apoia a ideia, vai se manifestar através, inclusive, de vídeo, apoiando essa ideia. Nós temos conseguido trazer muita gente ao redor desse projeto. Mas, ao mesmo tempo em que a rede social se cobrava muito, que afastava as pessoas, né? Que essas lives, que o computador afastava, não tem algo mais tão importante para unir agora do que isso. Então, o computador, a ferramenta, a live, é a oportunidade da gente se aproximar, se abraçar, trocar amor, carinho, informação. Então, eu espero que esse tempo que nós estamos vivendo, que é difícil, para todos. Futebol, depois nós vamos falar sobre isso. Muita economia também. Mas a grande preocupação é com as vidas. Eu me preocupei antes de entrar na live aqui. O Brasil passou 1.000 mortes já. E é preocupante, é preocupante. Estou acompanhando o que está acontecendo aí no Ceará. É preocupante. Então nós temos que, nesse momento, nos cuidarmos. Ficarmos em casa, cuidarmos dos nossos idosos, cuidarmos das pessoas que são de risco e também nos cuidarmos. Porque o Covid-19 veio para mudar muita coisa, mas também, infelizmente, para tirar vidas. E que o Brasil não seja um exemplo de perda de vidas, como está sendo em alguns países da Europa e nos Estados Unidos, que para mim é lamentável o que está acontecendo lá. 72% das pessoas que morrem são negros e pobres, refletindo o que acontece naquele país, o racismo, na questão social, que é muito importante. Relembra pra rapaziada aí, vamos começar a falar de futebol, de Fortaleza, daquele tempo bom, vamos começar a falar de coisa boa, que esse restante aí vai tudo se resolver logo, se Deus quiser. Relembra aí pra rapaziada como é que foi a tua chegada no Fortaleza, naquela tua primeira passagem aqui, como é que foi aquele momento, se você imaginava que seria tudo aquilo que foi,
Você chegar, subir o Fortaleza, virar ídolo da torcida do Fortaleza, ganhar a música da torcida, ser campeão estadual no outro ano. Fala um pouquinho aí pra rapaziada como é que foi aquela chegada lá no comecinho dos anos 2000. Principalmente para os mais novos, né? Eu tinha sido demitido do arquirrival, tinha voltado para casa, uma situação lamentável, e estava viajando com a minha família para a Serra Gaúcha. E quando chegamos em Erechim, onde nasceu minha esposa, no Rio Grande do Sul, estávamos entrando na casa do tio Telmo, estávamos entrando na casa, veja como é que Deus faz as coisas. Toca o telefone, na época, sem celular, residencial do meu tio, e era Jorge Mota e Rochinha, macho. Fizeram a pergunta que valeu muito na minha vida. Quer me treinar o Fortaleza? Eu nem perguntei quanto ia ganhar, quem ia trabalhar comigo, vou na hora. Aceitei. Nem discuti salário, porque eu queria ir. Discutiu salário, duração de contrato, não quis saber de nada, só veio, né? Porque era a oportunidade, né, Bruno, de voltar para a cidade que nós aprendemos a amar. Fomos felizes aí. E era uma oportunidade. E um clube grande. E eu sabia que Fortaleza vinha horas batendo na trave. Então, opa, podemos dar um salto. E aí eu aceitei o convite, pra você ter ideia, eu nem tinha roupa, eu estava com roupa de inverno. Dali eu já fui a Porto Alegre com a roupa que eu estava, a minha mulher depois levou roupa, meu material de trabalho, eu fui direto. Porque se você não lembra, eu cheguei numa quinta-feira aí, na sexta-feira dei um treino e no sábado enfrentamos quem? Ceará. Lá no PV. E adivinha quanto foi o jogo? Se você tem boa memória. O pessoal que está na live vai lembrar. Foi 3-1 Fortaleza. 3-1. Ganhamos o clássico. E cheguei em pleno estadual, né? Cheguei em pleno estadual. Ganhamos o turno, será? Essa conversa que eu tive com você, você chegou ali no finalzinho do estadual, infelizmente não deu para conseguir conquistar aquele título, apesar de ter batido na trave, quase que você já chega conquistando um título. Mas a gente sabia da situação que não era fácil, o treinador estava acabando de chegar no Fortaleza. O real objetivo é daqui a pouco, e a gente conversa daqui a pouquinho. Não, mas assim, o que aconteceu ali foi muito importante, porque quando nós perdemos o título, nos permitiu fazer a reformulação. Que daí sentamos com a diretoria, com a comissão técnica, falecido Pantera, Alexandre Julião, falecido Salvino, infelizmente, né? Manuelzinho, enfim, todo aquele staff que nós tínhamos lá, e fizemos uma reformulação do elenco. Não que aqueles jogadores que ali estavam não tinham uma história ou não tinham condição de continuar, mas era preciso mudar. E aí nós fomos buscar aqui, fomos buscar a força motriz do Nordeste, o cearense, Sérgio no Maranguape, né? Chiquinho no Ferroviário, Jefferson Paredão no Ferroviário, Erandi, não precisava nem dizer, Angelim, trouxemos o Marcão para fazer o tripé de zaga, trouxemos o Dino para ficar junto com o Rudy, para ser os nossos protetores, Kel, do Rio Grande do Norte, Juninho Cearense, e aí, dali para frente é show, né, meu filho? Vinícius, Rodualdo, Marcinho Viola. Aí eu escolhi quem você quisesse botar para jogar. Aí montamos um timaço. Seu time era meio difícil de escalar naquela época, né, professor? Porque era peça boa demais, cara. Você vai concordar comigo que, antes de mais nada, você é um torcedor. E quem está na live vai concordar comigo. Time bom, a gente sabe decor. Time bom, você sabe decor. E mais, você sabe até quem entra. Saía Juninho Cearense, entrava Alisson. Saía Dude, entrava Dino. Saía Marcão, entrava Rogério ou Carlinhos, a casa. Na lateral esquerda, Sérgio, entrava Marcelo. E assim ia. E isso era uma peculiaridade muito interessante naquele time do Fortaleza, porque tinha muita gente da casa. Não só nordestino, tinha muito nordestino, lógico, mas tinha muito jogador da categoria de base do Fortaleza. E isso era uma coisa muito bacana de se valorizar naquela época, né? O Fortaleza conseguiu um acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro com muito jogador da terra, conseguiu sucesso com muito jogador vindo da categoria de base. Isso é espetacular. E um deles que eu sei que você é louco pelo futebol dele até hoje, que é o Clodoaldo. Todos craques, cara. Todos craques. Eu tive a honra de treinar vários craques nesse time aí.
vários. E que faziam a diferença não só jogando, viu? Fazia a diferença no dia a dia, na construção do que foi aquele ambiente. Nós nunca chamamos uma família, eu sei que às vezes o termo vira piegas demais. Não, nós éramos uma equipe muito fechada, sabia o que queríamos e muito respeitosa. Todo mundo entendia o que tinha que ser feito. E hoje, assim, até eu vi algumas pessoas, quero agradecer, colocaram nos comentários antes da live, chamando de treinador moderno. Sabe por quê? Porque na época eu fazia muita coisa que os caras dizem que é de hoje, que é novidade. Marcar em cima, hoje eles chamam de pressão alta. Lembra? Quem ia no PV sabia. Começava o jogo, 15 minutos estavam 2-0 Fortaleza. Ó. Porque nós já tomávamos a bola, tivemos controle do jogo, tinha um modelo de jogo bem interessante, que gostávamos de ter a bola, e com muita qualidade. E com uma coisa que eu defendo até hoje, alma nordestina. Porque a alma nordestina é criativa, ela acha soluções, e aquele time tinha muitas soluções. Quando apertava, que foram poucas vezes que se apertaram, a gente tinha sempre uma saída e uma alternativa. E, assim, era muito bonito ver aquele time do Fortaleza jogar, e por isso aqui o Fortaleza não conseguiu o título nacional dele naquela época, né? Por isso aqui e por outros motivos que não vale a pena a gente comentar aqui, porque, enfim, já passou, aquilo ficou para trás. Mas, assim, professor, uma coisa que impressionou bastante foi aquele primeiro jogo do acesso do Fortaleza, né? Lá em São Paulo. Porque a gente sabia da força do Fortaleza, sabia o poder do Fortaleza dentro de campo, principalmente com todos esses jogadores que a gente já citou. Uma coisa interessante daquele jogo foi que você começou a partida com Vinícius e Finazzi, e depois o Clodoaldo entrou e, enfim, destruiu a partida. As torres gêmeas. Fortaleza volta pra cá com 6-1, cara. Fortaleza ganha um jogo de 6-1, praticamente define o negócio lá. Eu acho que isso jamais passou pela sua cabeça, independente do time que você tinha, da força do time que você tinha, que a gente ia definir o negócio lá pro São Paulo mesmo. Mas que você sempre frisou para os teus jogadores, você falou isso para mim numa conversa certa vez, que, ó, com todo respeito, que tem a partida lá em Fortaleza ainda. Não, e naquela noite eu já te contei, o nosso grande amigo Fagner, que eu mandei o convite para ele participar da live, ele está lá no interior de Minas Gerais, se cuidando, mandou uma foto de um cenário lindo. E naquela noite, depois do jogo, nós fomos assistir um show do Fagner, em São Paulo. E ele, emocionado, como torcedor tricolor, fez a gente subir no palco, cantamos o hino em São Paulo, onde nós tínhamos ganho o time paulista, homem. E aí foi uma festa. E na viagem eu pedi muito para o time, vamos ter a cabeça no lugar, porque tem o segundo jogo. E graças a Deus, a gente no segundo jogo confirmou, colocamos o Fortaleza na primeira divisão, de onde ele nunca devia ter saído, e se Deus quiser, não sai mais, porque hoje ele tem algo que na época nós adoraríamos ter, que é esse planejamento a médio e longo prazo, que hoje tem. Mas que alguns torcedores, antes da live, disseram, o professor já dizia naquela época, Fortaleza tem muito a crescer, porque eu tinha feito, junto com a minha comissão técnica, a direção, os funcionários, alguns amigos da imprensa, planejamento dos próximos 10 anos de Fortaleza, de 2003 a 2013, seria manter o time na primeira divisão. Esse era o planejamento, construção de centro de treinamento, investimento das categorias de base, compra de ônibus. Nós pensamos em tudo que tinha que ser feito. E graças a Deus, Fortaleza hoje tem tudo que nós imaginamos que deveria ter. Professor, antes de eu emendar a pergunta para você, queria que você mandasse um abraço para o Clodoaldo. O Clodoaldo está aqui, está acompanhando nossa live, já deixou comentário. Eu tenho certeza absoluta que ele é muito grato a você pelaquela época. Então, eu queria que você deixasse um abraço aí para o Clodoaldo. Um abraço, um beijo. Posso contar uma historinha dele? Uma só? Posso contar uma? Bom, fica à vontade, faz o que você quiser. Baixinho, eu vou contar aquela. Nós ganhamos o jogo. Essa história é fantástica. O Clodoaldo começou no banco esse jogo, né? Pouca gente lembra. Lá do Jundiaí, sim, né? E aí eu disse... Mas nem parece que ficou no banco, porque acabou com o jogo. Eu disse, fique preparado que você pode entrar e decidir. Aí quis o destino, as forças divinas, tricolores, que cruzaram a bola, o Finazzi cabeceou e o goleiro fez um milagre. Só que o Finazzi, ao cair, torceu o tornozelo. E quando eu viro para saber quem entrar, porque eu tinha várias opções, quem é que estava do meu lado já? Ele! Ele bateu em mim e disse, vou resolver. Fez 3. Fez 3.
Peixe acabou com o jogo. Aí, escute, a história não acaba aí. Aí na volta do ônibus, de Jundiaí até Campinas, Hotel Nacional, nós estávamos hospedados, uma festa, e eu sentado lá na frente, agradecendo a Deus, recebendo muita ligação, já subiu, dizia, não, calma, calma, tem o segundo jogo, né? Mas as pessoas ligando, né? Familiares, amigos, né? Já subiu, já subiu. Aí, lá atrás, ele me imitava, baixinho, ele vai lembrar, ele me imitava. Entra aí, resolve, entra aí, resolve. Ele me imitando. Atrás do ônibus. Eles cantando pagode, forró, ele me imitando. Então, Clodoaldo é um craque. Clodoaldo é um gênio da bola, um dos maiores craques que eu treinei. Tenho a honra de ter treinado ele. E ele sabe o quanto eu disse a ele que guardasse 30%, 40% que ganhava na época, para que ele pudesse ter um futuro justo, de acordo com a carreira dele. Ele sabe quanto eu falei para ele que era importante ele se preparar para quando ele parasse de jogar. E ele poderia ter dado alguns saltos na carreira, porque potencial ele tinha. O Clodoaldo era um cara super diferenciado, jogava muita bola. Eu lembro de ir para o estádio na época que eu ia simplesmente para a arquibancada para torcer por Fortaleza, de ir para o estádio e esperar a todo momento para poder cantar a musiquinha do Clodoaldo e o Clodoaldo fazer um gol, porque era um dos momentos mais mágicos que tinha de ir para o estádio, era ir para o estádio para cantar o rap do Clodoaldo e ver o Clodoaldo dando um show dentro de campo, porque foi um dos caras que eu tenho certeza absoluta que mais deu alegria para a torcida do Fortaleza. Um grande abraço para o Clodoaldo, ele sabe do que eu estou falando, um cara fera de coração gigante. Dando sequência, professor, tem uma historinha também lá do intervalo do jogo contra o Paulista, contra o time do Jundiaí. No intervalo do jogo daqui, que a gente desceu pro vestiário perdendo de 2-0, quem assistiu a nossa entrevista na TV Leão lá em 2018 sabe do que eu estou falando, que você contou essa história, que você desceu pé da vida pro intervalo, porque a gente estava perdendo de 2-0 com chance do Jundiaí fazer o terceiro gol. E o negócio começar um negócio impossível passar a virar, será que dá? E aí conta o restante dessa história pra galera que tá assistindo a gente. Não, a importância de você ter um grupo na mão e uma comissão técnica, né? Que muito segura. E quando eu desci, o Alexandre Julião, ele deve estar na live aí, ele montou meu campo, que eu uso um tripé, né? Um campo. Quando ele botou o campo, eu dei um bico, porque eu quebrei o campo, ó. Aquele campo era meu. Eu bati no campo, digo, hoje eu não quero o campo. Porque eu passei a semana toda dizendo para vocês que não estava ganho. E daí eu bati no peito de cada um, mas batia, não deu uma batidinha, né? Eu bati. E disse, vocês têm 15 minutos para resolver isso aí. Se não resolver, eu vou fazer 3 substituições. E já deixei o Guerreiro preparado. Em 10 minutos eles resolveram a parada, empataram o jogo, e aí foi só festa, subimos. Mas tinha que dar um aperto ali, porque realmente, como diz o Juninho, outro dia o Juninho tinha uma live, o time que não queira, tinha alguns jovens, se empolgaram, né? Mas naquela hora podia empolgar. Podia virar um pepino, sim, você tem razão, mas graças a Deus resolvemos uma parada que aquele time, se tinha um time que merecia subir e ser campeão naquele ano, era o Fortaleza de 2002, a famosa jogada atômica. Jogava por música. Me conta pra rapaziada o ano de 2003. O início, que você leva o título estadual, leva o campeonato cearense, consegue um título pelo Fortaleza, apesar do acesso ser praticamente um título, você conquistar um acesso ser praticamente um título, pelo acesso ter ficado, ou pelo título ter ficado na pontinha da mão, mas como a gente já falou, deixa pra lá, já passou, já foi, é passado. Mas você foi campeão cearense e não continuou no Fortaleza em 2003 até o final da temporada. Fala pra gente o que foi aquele ano de 2003 pra você aqui no Fortaleza. Primeiro falar das coisas boas, né? A gente terminou o ano, aí eu fui chamado lá na Santana Texto, que era o nosso patrocinador, inclusive está na camisa aqui, que está aqui, né? As camisas que estão comigo aqui são de 2002, depois vamos mostrá-las para Clodoaldo, vai morrer de saudade dela. Uma é dele, está aqui que ele me deu. E fui chamado lá, e na Santana Texto, com a minha família, minha esposa e meus 2 filhos, Vitor, Maria Luísa e Sandra, o presidente Jorge Mota, para renovar o contrato, né? E aí nós renovamos o contrato e nós tínhamos apresentado esse planejamento para 10 anos do Fortaleza. Há 10 anos, o clube investir nesse projeto, que era uma das condições
da gente renovar o contrato, que o clube também investisse na estrutura. Não só, porque o futebol nós já tínhamos conseguido, mas para segurar na Série A precisava algo mais, precisava avançar, né? E a garantia também que o time seria mantido. Bom, quando a gente volta para 2003, o time não foi mantido, o Juninho Cearense foi para a Turquia, lembra? Vinícius foi para a Arábia, bom, enfim, o time foi desmontado. Aí nós começamos em 2003, fomos fazer a pré-temporada em Paracuru, Hotel do Capitão. Vamos lembrar agora, detalhes. E lá nós começamos a construir o time de novo. E daí, como nós não tínhamos muitos recursos, nós fomos buscar jogadores aonde? Na base. Eu levei aqui de Santa Catarina um jovem chamado Bamberg, né? Aí subimos o Coelho, o Breno, o Wesley, enfim, fizemos um atacante, meu Deus, não posso esquecer agora. A única derrota 2003 que nós tivemos, nós emprestamos ele para Maranguape, ele fez um gol na gente. Você tiver na live, por favor, eu esqueci o nome dele. Também estava naquele elenco. Jesuí, lembrei. Jesuí. E junto com os guerreiros que ficaram, montamos o time. Esse time ganhou o Campeonato Cearense arrastão, mano. Arrastão. Perdemos um jogo. E a final em cima do Ferroviário, 2-1, Castelão. Bom, aí nós iniciamos a Série A. Só que nesse início entre estadual e Série A, nós temos a bendita Copa do Brasil. Imagina, nós somos campeão no domingo, e aí o Clodoaldo vai ser testemunha aí. Imagina, comemoramos o título. Só que quarta-feira tinha Figueirense pela Copa do Brasil em Florianópolis. Aí, na segunda, nos apresentamos, eu falei para os guerreiros, eu vou levar, porque pouca gente lembra, em 2003 eu usava 2 formações do campeonato. Os torcedores vão lembrar. Jogava um no domingo, outro na terça, eu rodava. Porque eu tinha 2 times tão bons que a gente rodava. E o time estadual 2003, preparando o time para a Série A. E o time deu certo. O que aconteceu? Nós, nessa transição, nós perdemos o Figueirense lá porque eu ia levar o que estava descansado, mas só que o Angelinho, o Clodoaldo, eles não puderam ficar fora da Copa do Brasil. E chegou lá na quarta-feira, eles andaram em campo. Nós tomamos 2-0 do Figueirense, o time estava morto. Imagina, tomamos o título. Aí voltamos de viagem, ganhamos contra o Bahia no sábado, empatamos 1-1, que o Clodoaldo perdeu um pênalti, baixinho linda. Ele bateu, o Jean pegou, o Jean era o goleiro do Bahia, pegou. Deixamos de ganhar o jogo. O Bahia também perdeu um pênalti naquele dia, porque o Jefferson também pegou. E na quarta-feira seguinte, veio aquele jogo da Copa do Brasil de volta com o Figueirense. E aí eu fiz o que eu queria fazer lá. Eu botei o time todo descansado. Atropelamos. Só que o Clodoaldo foi expulso. O Clodoaldo foi expulso. Fortaleza vencia o jogo por 3-0 até 46, 7 do segundo tempo. 48. Passeou em cima do Figueirense naquele jogo. E por a infelicidade da bola, toma um gol no último lance e é eliminado da Copa do Brasil. Entendeu? E se tu lembra, antes de tomar o gol, nós tivemos chance de fazer o quarto. Fabiano Gadelha. Junto com o Wesley. O Wesley arrebentou o jogo. Lembra o Wesley com o meia canhoto que nós trouxemos da Ponte Preta? Depois foi para a Espanha. Foi um jogo espetacular do Fortaleza, em termos de jogo mesmo. Assim, de ver um time jogar futebol, foi um dos melhores jogos do Fortaleza no teu comando até, talvez. E eu acho que a única expulsão da carreira. Acho que a única expulsão do Clodoaldo na carreira foi nesse dia. O Baixinho foi expulso nesse dia. E aí nós fizemos, e no finalzinho, num castigo, o Zinho, paraibano de cabeça, cabeceou, a bola entrou, 3-1. Acabou o jogo, a torcida aplaudiu o time, ó. Saímos do campo aplaudido. No outro dia, eu tô na praia com a minha família, descansando, que à tarde tinha treino, eu fui demitido. Seu Delfino me ligou chorando, seu Delfino, que era um patrocinador, que nunca aceitou minha demissão, nem a torcida, ninguém aceitou. Mas tomaram a decisão, eu fui para casa. O que aconteceu foi um dos dias mais tristes da minha vida. Foi esse dia. Um dos dias mais tristes. Um mês depois que aconteceu, Bruno, um mês depois, eu voltei. Fortaleza. Lanterna da Série A. Você ganhar um jogo, me trouxeram de volta. A torcida me trouxe. Os jogadores me trouxeram de volta. E daí você lembra. Chegamos e tiramos o Fortaleza da lanterna e colocamos, terminamos o primeiro turno, fora da zona de rebaixamento. Então a gente teve essa possibilidade na Série A de recuperação. Só que, de novo, no episódio que
Hoje eu faria diferente, hoje com a maturidade eu faria diferente. Nós pedimos 3 contratações, para encerrar as contratações, 3, contrataram 13, de 3 contrataram 13. E eu saí do Fortaleza, acabei me desligando do clube, e aí infelizmente o clube foi para a Série B, depois para a Série C, e graças a Deus hoje está na Série A. Então, esse processo de saída foi muito triste, porque eu tinha tanta coisa boa para fazer ali ainda, né? Mas, graças a Deus, a vida seguiu, Fortaleza cresceu, e eu estou tendo a oportunidade aqui de contar também histórias boas, não só histórias tristes, porque eu tenho muito mais história boa que Fortaleza que história triste. E fala um pouquinho como é que foi a sua vida pós-Fortaleza. O que é que você fez aí pós-Fortaleza? Como é que foi a vida do Luiz Carlos Cruz, treinador pós-Fortaleza, os projetos pós-Fortaleza? Conta um pouquinho como é que foi esse teu momento depois do Fortaleza. Primeiro momento é parar com a carreira. Aquilo me machucou muito, imagina. Tudo nós vivemos aí em Fortaleza, né? Nesse 1 ano e meio aí com a torcida, com a diretoria, com os jogadores, poxa. E honestamente eu pensei em parar. Eu não parei porque meu filho Vitor, que hoje é médico, deve estar assistindo a live, está lá trabalhando agora na linha de frente de combate ao coronavírus. Ele disse: pai, como é que você vai parar se você tem muita coisa ainda? E aquilo mexeu comigo. Aí eu continuei, estive fora do Brasil, né, como você deve lembrar, né, os Emirados Árabes. E quando eu voltei dos Emirados Árabes, que estava no momento bom da carreira, eu entrei num projeto de formação de atletas. E fiquei 5 anos. Montamos do zero um time profissional, que hoje está lá no Guarani da Palhoça. Isso foi bom, financeiramente, em termos de trabalho, me realizei, só que me tirou do mercado. Então muita gente achou que eu parei. Muita gente acha e diz que isso é muito triste. Hoje fui feliz de meus professores me chamar de moderno e competente, preparado. Mas eu vi muito isso. Está ultrapassado, está fora do mercado, ultrapassado. Nesse período, eu lancei 2 livros. O ano passado, parece, tem 22 universidades. Conquistei títulos, acesso nos Emirados, com aquele projeto de bola, como campeões estaduais. Então, o difícil agora, Bruno, é essa retomada. Né? Essa retomada é que, graças a Deus, a minha retomada, como sempre, eu tenho essa estrela que Deus me ajuda e me abençoa. Só que eu voltei, eu fui no Ercílio Luz, time do Tubarão, que estava sendo mantido na primeira divisão, mantivemos. Fui ao Cascavel, que estava na segunda divisão, subimos para a primeira. Fui ao Itabaiana, levamos o time à final, perdemos o título, mas chegou na final. Então, a gente está nessa retomada de novo, né, de conquista de espaço, mas não tenha dúvida, eu estou muito mais preparado do que estava naquela época. Eu estudei mais, eu me preparei mais. Então, eu tenho dito a muita gente, estamos debatendo sobre o projeto do Salvador, que eu me sinto muito mais preparado hoje do que há 10 anos atrás, mas muito mais mesmo, mais maduro, faria coisas diferentes no dia a dia, a gente amadurece, aprende, né? Que bom que a gente aprende. Isso faz parte dessa retomada agora, de construir uma carreira tão vencedora como ela é. Surgiu uma pergunta bem interessante aqui nos comentários por parte da torcida, o professor. Como é que seria o embate do Fortaleza do Rogério Ceni contra o Fortaleza do Luiz Carlos Cruz? O time lá de 2002 contra esse time atual do Rogério Ceni. Jogo difícil, hein? Vou falar pra você. Um jogo complicado. Que jogaço! Que jogaço! Esse seria o jogo do ano no Brasil. Já imaginou? Vamos botar o time de hoje. Vamos botar o time de hoje, que é bom, que é bom. O time de hoje é bom. É bom. Arrumado, bem treinado, enfim, time com uma estrutura de trabalho bem superior à nossa, sem treinamento, né? Um suporte financeiro, realidade financeira muito diferente da nossa, merecida, não se questiona, porque são momentos da vida que passam. Com o presidente hoje, uma diretoria que dá total sustentação ao trabalho, mas eu não apostaria. Eu acho que seria um 4-4, um 5-5, porque os dois times iam jogar, tomar algumas medidas defensivas, mas iam jogar. Teria gol do Angelim, de cabeça, teria gol do Baixinho, teria assistência do Juninho, teria cruzamento de Chiquinho e Sérgio, teria Erandi dando uma chegada em alguém. Mas seria um jogo bom, né, professor? O jogo seria ótimo, né? Jogo igual. Épocas diferentes, mas ideias muito parecidas. Modelos de jogo muito parecidas.
Porque não pense, não. Muitas vezes o Rogério sai de trás com uma linha de 3, como eu saía. É só olhar o Fortaleza jogar. E hoje, ele tem uma coisa que nós já tínhamos na época, pouca gente lembra. O Jefferson já jogava com o pé. Lembra do Jefferson jogando com o pé? O Jefferson? Pouca gente lembra. O Jefferson já jogava com o pé. Porque o Jefferson vinha do salão. O Jefferson tinha muita qualidade técnica. O Jefferson, quando jogava 2 toques, deitava. Tipo o Rogério Ceni, quando jogava 2 toques lá no São Paulo. Não sei se ele joga hoje em dia. Mas ele tinha muita qualidade técnica, Rogério, com os pés. Como hoje, os goleiros do Fortaleza também têm. É uma característica do Fortaleza no Campeonato Brasileiro. Talvez o time que mais utiliza, que hoje praticamente a última linha de defesa, de cobertura, é o seu goleiro que joga adiantado. O Rogério trouxe essa característica para o time do Fortaleza, de jogar com esse goleiro um pouco mais adiantado, do goleiro ser mais um jogador na criação de jogada dele. No caso, hoje quem mais faz isso é o Felipe Alves, né, que é o goleiro titular do Rogério Ceni, que em 2019 fez uma excelente Série A e foi super participativo nessa construção de jogo do Fortaleza, dessas bolas vindo lá de trás. O Felipe, seja naquela jogada mais curta ou na quebrada de bola lá para frente, para o lateral, seja para o Gabriel Dias ou para o Bruno Melo, dar essa casca de cabeça para os velocistas do Fortaleza conseguirem dominar essa bola lá na frente. Isso o Jefferson fazia um pouco também naquela época lá em 2002 no seu time, né? Mas veja bem, eu quero só uma atenção. Qual era o perigo do Diego Alves contra esse time de 2002, do Fortaleza 2003? Era o Clodoaldo pegar uma do meio de campo, o baixinho pegar uma bola, ele adiantado e meter na cabeça. Que baixinho abusado. Ele ia enxergar. O baixinho tem essa qualidade, é verdade. Um dos poucos que eu vi. Teve uma vitória, que o pessoal que está aí na live vai lembrar, 4-3 sobre o Atlético Mineiro, 4 gols. Ele deu um tapa na bola, quando o grande Atlético colocou na frente. Nós já saímos para comemorar. Quase quebrou no campo. Foi um golaço de 4-3 e o Celso Rocha naquele dia, infelizmente, ele foi demitido, porque eles jamais admitiam perder o Fortaleza naquela época. Como você deve lembrar, a primeira vitória do time cearense do Maracanã, teve a honra de ser conosco, aquele timaço, 2 gols do Vinícius contra quem? Contra o Flamengo. Contra o Flamengo no Maracanã, 2-0. E nós com jogador a menos, hein? E o goleiro, sabe quem era nessa época? Sabe quem era o goleiro do Flamengo? Júlio César. Esse aí, só ele. Capetinha no 10. Igor, que é cearense, hoje trabalha com o Feminino de Fortaleza. O Igor jogava no Cearense, né? Me deu a camisa do Flamengo nesse dia para mim, que eu tive que dar pro meu irmão, que é flamenguista doente, fanático, né? Da Flalage, lá de lá, dei para ele essa camisa. Então aquele time seria um jogão. Olha, seria um grande jogo. Quem sabe imaginar ele fazer taticamente, que hoje a rede social, a internet permite. Seria um bom jogo fazer. Quem tá dando um alô pra gente aqui na live também, você deve saber quem é o Getúlio Vargas, goleiro, que passou por aqui. Getúlio tem um carinho muito grande por parte da torcida do Fortaleza, tá mandando um abraço para todo mundo. A galera tá cobrando uma live com o Getúlio, fiquem tranquilos, eu vou combinar com o Getúlio, ter um papo com ele, tá? Assim como eu tô tendo com o Luiz Carlos Cruz aqui, o Getúlio Vargas vai ter a vez dele. Ele tá dizendo aqui, professor, tá tirando onda comigo, dizendo que eu quero falar de goleiro. Não, fica tranquilo, já vou falar de goleiro sim. Tem um cacife para falar de goleiro, viu, seu Getúlio Vargas? Um grande abraço para você, meu irmão, fica com Deus, tamo junto. Professor, e eu queria que você falasse desse time atual do Fortaleza, né? O que é que você vê desse time? Qual é a tua análise que você faz desse time do Fortaleza? Um time que tem um sistema de jogo muito bem definido pelo Rogério Ceni, um time que surpreendeu, não surpreendeu, mas que, poxa, não mudava o estilo de jogar com qualquer que fosse o adversário. Dentro ou fora do Castelão, o time tinha o mesmo modelo de jogo. Continua com isso em 2020, continua com seu esquema com 4 atacantes. Eu queria que você comentasse sobre esse Fortaleza atual, esse Fortaleza de 2020, que a classificação lá na Sul-Americana passou aqui também um pouquinho, uma coisa estilo lá do Figueirense, um pecado do futebol, mas eu queria que você falasse um pouquinho desse Fortaleza atual do Rogério Ceni. Nem fale que esse dia eu tava vendo o jogo e eu chorei. Aquele gol, quando eu olhei para eu senti muito
ali, do Rogério, pela diretoria, de porque não merecia. Merecia ter os 2 jogos. Coisa do futebol. O GG deu uma cutucada que está falando nessa live que ele tem que nacional. Você tá falando. Eu já vi que ele cutucou aqui. Eu penso que a grande força do Fortaleza desse time, eu vou colocar 3 pilares, tá? E fica à vontade, pessoal, na live discordar. Primeiro, uma grande estrutura defensiva. Um time que compacta muito rapidamente. Um time que agrupa muito rápido. Então, isso é um fator, para mim, importante. Segundo, uma transição de jogo, muita qualidade técnica. A Fortaleza dificilmente dá chute. A Fortaleza faz as transições, o jogo de apoio, talvez o passe longo. E terceiro, principal, a quantidade no. Isso é a marca. O ano passado, quando esteve aqui, você estava aqui de lá, na ressacada, que eu tive a alegria de mas lembra? Sim, lógico. Antes, lembra lá no hotel? Mais ou menos isso era a ideia do jogo. Falou perfeito, que o Avaí lembra do estudo. O Avaí faz uma solução, cara. Primeiro contra-ataque, Fortaleza mata o jogo. Graças a Deus, no meu estado, nos tiraram o título. Em 2002, o destino que foi aqui, Fortaleza foi o título nacional, e eu podendo estar presente lá, muito feliz, honrado, muito presente, muitos torcedores, diretoria. Nosso senador estava lá, né? Nosso senador estava com a gente lá, estava conosco lá junto com a diretoria. Então, estou falando da parte prática. Agora, fora, existe uma estrutura que poucos clubes no Brasil tenham. Você vai dizer, tá maluco, professor? Não. Hoje você tem, a nível diretivo, estabilidade financeira, que agora vai sofrer um pouquinho com essa parada, né? Mas imediatamente, Fortaleza foi no nacional aí. Quem mais deu entrevista esses dias foi o Marcelo Paes. O que ele fez? Chamou a diretoria e garantiu os salários, reduzindo os salários de todos. Veja o que é um gestor. Está longe. E não pensar em si, pensar no clube. Excelente ideia. Eu tenho isso. Pô, o Daniel, parceiro do Marcelinho, o Fábio, vocês têm um staff aí ao redor, cerca a diretoria. Você tem uma corinha, é um símbolo. Ela leva o coração e a alma para esse clube. Tem a dona Fátima, ó, coração, amor dele por mãe. Eu conheço. Então, o Fortaleza hoje tem algo, além desse profissionalismo, mas mantém a paixão. Mantém a paixão. Seja dos seus dirigentes, e seja o Rogério hoje, apaixonado pelo Fortaleza. Porque o Fortaleza transformou ele num treinador de respeito a nível nacional e internacional. Ele sabe disso. O Fortaleza, esse casamento, ele não deu no que deu. Eu penso que esse momento agora vai acontecer nos próximos anos, isso que é o mais importante. É continuar esse crescimento. Crescimento das categorias de base é muito importante. A metodologia do profissional esteja presente na base, que haja transições das categorias de base com o profissional e que o clube fez, revele talento. E através dessa revelação tem que vai dar uma condição financeira para manter esse clube estável. Professor, tem um pessoal da imprensa perguntando para você qual foi o seu jogo, o seu momento mais marcante como treinador do Fortaleza. A gente conversou um pouquinho lá no início sobre Série B. Eu acredito que essas perguntas estão chegando agora. Eu acredito que tenha sido o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, né? Acho que aqueles jogos ali no Jundiaí, ou então toda a campanha da Série B tenha sido muito marcante para você. Né? Não, mas tem um jogo que eu sempre dizia que era o jogo do Criciúma. Nós ganhamos de 4 jogadores nas palavras disso. O torcedor vai lembrar, então você vai lembrar. Só que o time corrigiu esse dia, dizer que não foi. Foi contra o 15 de Piracicaba, que nós ganhamos de 6 a 1. Por que eu falo desses jogadores quando eu cheguei nas palavras? Pela primeira vez na competição de 2 derrotas. 1-0 para o Jundiaí lá em São Paulo e 1-0 cair no Castro gol do Mota. As únicas gols da Série B. E
quer não queira, que tem habilidade, né? Eu que estava com a comissão, com a diretoria, que nós íamos subir. Eu prometi a eles, não raspo hoje, que eu vou raspar o dia que subir. Esse jogo, para mim, foi o jogo que a partir dali nós acreditamos que poderíamos subir. O que aconteceu? O grupo se fechou. Aí teve um detalhe. O torcedor vai lembrar, a puxa aqui falar, várias manifestando. A torcida foi no PV. No PV não. Na nossa casa. Na nossa, deu PV na nossa casa também. O campeão de 2008, em 2002 na Série B. 1.800 Série B. 2002, isso é absurdo. Naquela época. A gente dava aula, faltava aula para ver jogo. Vamos fazer isso. Na faculdade vai ver jogo. A torcida foi no PC e fez uma música para cada um, lembra disso? Música para cada jogador, ó. Ela fez uma música com jogadores de elenco, eu nunca vi. E daí tinha a música do Globo lá, de Globo. E daí tinha a minha que eles fizeram. E a do presidente Jorge Mota aqui. Tá na moda, né? O time do Jorge Mota. Então, enfim, fazer tudo. E os jogadores. E daqui grande meu filho. A Série A. Professor, muito obrigado pelo papo com a gente. Te agradeço demais pela conversa. Foi um papo super agradável para a gente relembrar aqueles bons tempos do Fortaleza que continuam nesses últimos anos. Te agradeço por ter aceitado o convite de ter conversado aqui com a gente, ter reservado um pedacinho do seu tempo aí para relembrar todos esses momentos. Um grande abraço para você, te agradeço demais. Que quando tudo isso passar, você vem aqui em Fortaleza, vem assistir um jogo do Fortaleza aqui com a gente nesse Castelão lotado, que a gente te espera aqui, portões abertos, braços abertos, para você curtir esses momentos do Fortaleza com a gente, tá bom? Johnny, essa é conhecida, essa é boa. E tem a outra importante, do Juninho. O Juninho Cearense, essa é boa também. Um abraço pro Juninho Cearense que deve estar assistindo a gente aqui. Rei da assistência naquele ano. Agradecer a você, agradecer a todos. Não só quero voltar aí, porque essa camisa aqui eu recebi ano passado. E me presenteou. Não sei se do clube, sou muito grato, guardado meu coração. Não só quero voltar, porque sei que eu vou voltar nesse clube para trabalhar, que eu sei que eu posso no crescimento do clube. Desejar uma feliz Páscoa a toda a nação que colou, a tua família, aos atletas, comissão técnica, diretoria, e que quando passar esse Covid, o Leão seja mais forte do que é. Mas, por favor, torcedor, eu sei que está toda dificuldade, mas não abandone. Na hora da gente estar perto, continue crescendo e ser grande, nós colabora, os patrocinadores, recursos para o clube são importantes, a diretoria é muito séria, o torcedor sabe disso. Esse grupo que está aí é muito sério, comissão técnica, jogadores, também, não só pelo salário. Então, que essa gente seja merecedora do seu carinho e a sua participação. Beijão e agradeço a todos, tem mais de 140 aí. Eu quero agradecer a cada um, do fundo do meu coração. Beijão, Bruno. Valeu, professor. Um grande abraço. Te espero por aqui depois de tudo isso passar, beleza? Tamo junto, fica com Deus e é nóis. Valeu. Caro torcedor do Fortaleza, Ceará e Ferroviário, aqui quem vos fala é Maurício Santos, repórter fotográfico e historiador de futebol, também conhecido como o rei dos pôsteres dos times campeões. Aos amigos tricolores e alvinegros interessados em adquirir um quadro com o pôster do clube do seu coração e expor na sua parede, nós somos a pessoa certa, pois temos todos os pôsteres do Fortaleza, Ceará e Ferroviário desde a sua origem e de qualquer time, principalmente das últimas conquistas, que são os pôsteres do Fortaleza, da Tríplice Coroa de campeão brasileiro da Série B 2018, do Cearense e do Nordestão 2019, do Ferroviário, campeão brasileiro da Série D 2018, do Ceará, bicampeão cearense 2017 e 2018 e do Nordestão invicto de 2015. Aos torcedores
torcedores interessados por essas raridades, que são os pôsteres do Fortaleza, Ceará e Ferroviário e de qualquer time, você liga no 986162186, 986162186 e fala conosco, Maurício Santos. Esse número também é o nosso Zap e o nosso canal no YouTube e blog esportivo é Mau Retropôsteres.